Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila, com você aqui no Vencendo Concursos para uma aula de processo civil. Hoje a gente vai falar sobre o Ministério Público conforme está estabelecido lá no Código de Processo Civil. Então a gente vai entender o papel do Ministério Público dentro do processo civil, né? Porque a gente está muito acostumado a saber que a atuação do MP é bem importante lá na esfera do processo penal. Mas ele tem uma atuação aqui bem considerável no processo civil e é isso que a gente vai entender. Deixa eu trazer aqui para a nossa tela o material para você poder acompanhando comigo aqui junto o que eu vou te explicando, né? Deixa eu trazer aqui para você. Bom, primeira coisa que a gente vai estudar é o artigo 178. O artigo 178, como você está vendo aí na tela, ele fala para nós o seguinte. Deixa eu fazer meus rabiscos, sabe que a pro não é nada sem rabiscos, né, na tela. Bom, ele fala que o Ministério Público será intimado para intervir como, presta atenção nisso aqui, ó, fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei e, né, ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam. Então, a gente percebe que na esfera civil, o Ministério Público vai ter uma atuação enquanto fiscal da ordem jurídica. Não é apenas dessa forma, tá? O Ministério Público pode ali ajuizar ações, ele tem um papel ali de uma legitimidade para ações cíveis, mas em hipóteses específicas. Mas a atuação dele se faz enquanto fiscal da ordem jurídica nessas hipóteses aqui, ó. Então, a gente tem, quando tiver um processo que envolva interesse público ou social, tá? Então, interesse público ou social, aí algum assunto que tenha um interesse aí público, mas não é qualquer interesse público, como a gente já vai ver aqui na dica que eu deixo para você, tá? Ou um interesse social, algo que é bastante relevante para a sociedade. Também teremos o papel ali do Ministério Público, a necessidade. E aí cabe eu te explicar. O que é a atuação do MP enquanto fiscal da ordem jurídica? Significa que o MP vai atuar ali no processo civil, fiscalizando, acompanhando os atos do processo e podendo, inclusive, como a gente vai ver, se manifestar dessas situações. Recorrer, peticionar, né? Ele vai atuar, mas ele não atua diretamente ali enquanto autor ou réu, mas sim na condição de fiscal da ordem jurídica, tá? Mas tem que ser processos que envolvam, nesse primeiro caso, interesse público ou social. No segundo caso, interesse de incapaz. E aqui, quando eu falo em incapaz, eu estou falando tanto dos absolutamente incapazes quanto dos relativamente incapazes, tá? Então, quem são os atualmente absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos. Certo? E os relativamente incapazes, conforme temos lá no Código Civil, são todas as outras pessoas que têm alguma causa ali que porventura, né, não permita que essa pessoa exerça sua capacidade civil de forma plena. Então, pessoas com deficiência, pessoas que em virtude de uma causa transitória não possam exprimir a sua vontade, aqueles que tenham entre 16, né, então os maiores de 16 e menores de 18, que ainda não são plenamente capazes, certo? Os pródigos. Aqui só fazendo um parênteses, a gente teve uma alteração na questão da capacidade civil lá por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então hoje a gente tem que absolutamente incapaz só o menor de 16 anos. Mas o MP atua tanto na situação, tanto nos processos em que a gente tem interesse de absolutamente quanto de relativamente incapaz, tá? E essa terceira hipótese, que é em relação à matéria, são nos litígios coletivos que envolvam aí a discussão de posse de terra, seja de terra rural ou urbana, tá? Então, em processos em que a gente tem uma discussão sobre terra, sobre ali posse, propriedade, na verdade a gente não fala aqui de propriedade, mas sim de posse, que é o mais comum, né? O Ministério Público atua. Agora, preste atenção, até vou vir aqui na tela cheia. Uma ação que é bem comum na esfera civil, uma reintegração de posse. O Ministério Público vai atuar em toda a ação de reintegração de posse? E aí? E aí a resposta é não. Por quê? Porque ele só vai atuar quando se tratar de um litígio coletivo de posse, tá? Então, uma ação que envolva o interesse individual ali de um lado, né, de um possuidor e de outro de alguém que porventura tenha perdido a posse, não terá obrigatoriamente aí a atuação do MP enquanto fiscal da ordem jurídica.
são situações diferentes. A gente tem naquelas situações que envolvem litígios coletivos, como, por exemplo, aquelas grandes áreas em que nós temos ali diversas famílias morando naquelas áreas, né? Podem ali ser fruto de uma ocupação, enfim. Nesse caso, por envolver uma questão coletiva, aí sim o MP tem que atuar. Por que eu estou frisando? Porque na sua prova pode aparecer uma situação que trate desse litígio individual e isso pode confundir, né? Se você considerar só litígio pela posse de terra, você fala, li isso no processo lá no Código de Processo Civil, mas está errado. Nesse caso, não há que se falar na atuação do Ministério Público, tá bom? Voltando aqui para o nosso material. O prazo para que o Ministério Público fale nestes processos, para que ele intervenha, é de 30 dias, tá? Então ele vai ter ali um prazo para falar, ele vai ser intimado para falar nestes processos, né, em que ele tenha que intervir enquanto fiscal da ordem jurídica, e ele tem 30 dias para isso, certo? Olha o que eu deixo para você na dica aqui, ó, do importante, aqui abaixo no material. A participação da Fazenda Pública não configura por si só a hipótese de intervenção do MP, tá? Então, o fato de eu ter a Fazenda Pública atuando no processo não significa que o Ministério Público tem que atuar. E a gente tem que tomar cuidado nessa primeira hipótese que fala do interesse público, né? Porque geralmente quando envolve interesse público nós teremos ali de um lado ou de outro, seja enquanto autor ou enquanto réu, a Fazenda Pública, quanto, né, como representante ali do Estado, do município, enfim. Mas não é só por isso que o Ministério Público tem que atuar. Tá? Então, o fato de, por exemplo, a Fazenda Pública ser autor ou ser ré numa ação, não necessariamente tem o papel ali, né, a atuação do MP enquanto fiscal. Um exemplo, uma ação em que um munícipe, né, em que uma pessoa move contra o município, alegando que ela teve ali um prejuízo financeiro em virtude ali, vamos pensar, isso é comum, tá? A pessoa cai, passa num buraco na rua e tem ali um dano no seu automóvel. Move uma ação contra o seu município ali pedindo um ressarcimento. Ministério Público vai atuar nessa ação? E a resposta é não, tá? Porque aqui não é um interesse público envolvido. Ainda que a fazenda do município ali, né, a fazenda pública na pessoa do município tenha que atuar, a gente não tá falando de um interesse público, mas de uma situação específica. Tá bom? Então, cuidado, porque isso certamente pode surgir na sua prova, porque é o que o examinador quer ver se você tá atento. Tá bom? Beleza. Sobre a atuação do Ministério Público no processo civil, a gente tem que considerar o seguinte: nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, diz o artigo 179, muita atenção, porque aqui é a questão processual, né? Especificamente a questão processual. Então, primeiro, ele terá a vista dos autos depois das partes. Então, sempre o Ministério Público vai falar depois que autor, réu, eventualmente um terceiro tenha sido ouvido, certo? O juiz vai determinar a sua intimação e aí, passado o prazo para as outras partes se manifestarem, é que o MP vai falar. Ele tem que ser intimado, olha aqui, ó, de todos os atos do processo. Então, é importante que o MP, né, seja intimado de todos os atos para que ele possa se manifestar ali no processo, beleza? Ele pode produzir provas, tá? Ele também pode requerer medidas processuais e apresentar recurso. Muita atenção, isso já caiu em prova, tá? O Ministério Público, mesmo atuando enquanto fiscal da ordem jurídica, pode fazer ali um pedido para que seja interrogada uma das partes? Pode, para que a parte preste seu depoimento? Pode. Pode fazer um pedido ali para que haja uma perícia? Pode, tá? Pode fazer esse requerimento, pode requerer outras medidas processuais que sejam pertinentes e tem o direito também de apresentar recurso. Embora a gente tenha dificuldade de pensar, mas por que ele iria querer recorrer? Ele pode querer recorrer para defender, por exemplo, os interesses do incapaz, né? É possível, mesmo que esse incapaz tenha ali um patrono, um advogado, se o Ministério Público visualizar ali o interesse, ele pode apresentar recurso. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, aí aqui embaixo eu coloco para você que o Ministério Público, então, atua enquanto fiscal da ordem jurídica, né? Então, só um resuminho, também nas ações que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra, né? Que discutam a posse de terra rural ou urbana. É muito comum, tá, a gente ver, basicamente o Ministério Público vai atuar em ações de alimentos quando tivermos menores de idade, certo? Por quê? Por conta do interesse do incapaz.
Então, a atuação do MP nessas ações que envolvam direito de família, em quase todos os casos ele atua, exceto, por exemplo, um divórcio que não tem ali filhos menores, só envolvam ali pessoas maiores de idade, o MP não vai atuar. Ação de improbidade. Esse é um exemplo de uma ação em que o Ministério Público geralmente é o autor, tá? E aí ele não é o fiscal da ordem jurídica, ele atua como autor, tendo ali as mesmas possibilidades. Só que diferente, né? Ele não vai ser ouvido depois das partes, aí ele vai ser ouvido, se ele for o autor, no momento em que o autor tem que ser ouvido. Mas é possível que essa ação de improbidade tenha sido apresentada pelo Estado, por exemplo, né? Então vamos pensar ali numa situação em que o Estado foi lesado e move ali uma ação contra aquele agente que o lesou, aquela pessoa, aquele servidor. O Ministério Público vai atuar? Vai, aí enquanto fiscal da ordem jurídica, porque nesse caso tem interesse público envolvido. Tá? A gente pode até mencionar enquanto interesse público ou social, porque envolve uma questão aí da sociedade também, certo? Questão aí da probidade, da necessidade ali, né, do poder público ser ressarcido de eventuais prejuízos, tá bom? Então, eu trouxe esses dois exemplos que são os mais comuns, existem outras possibilidades, mas só para você entender, tá bom? Bom, sobre a atuação do MP, a gente tem o seguinte, ainda que no aspecto processual, ele tem prazo em dobro para se manifestar nos autos. Então, aqui é bem importante lembrar, tá? Prazo em dobro sempre. Então, aí a gente precisa tomar cuidado. Por que sempre? Porque a gente vai ver que se o MP tiver um prazo próprio para se manifestar, aí não há que se falar em prazo em dobro. Então, vamos esquecer essa hipótese por enquanto. Ministério Público, as partes têm ali, sei lá, 10 dias para se manifestar sobre algum fato. Ministério Público tem quanto? 20 dias, certo? As partes têm 15 dias para apresentar uma apelação. Ministério Público, se tiver interesse para apelar, 30 dias, tá? Por quê? Porque o prazo sempre será contado em dobro. E esse prazo é contado a partir da intimação pessoal do Ministério Público. Muito importante aqui. Tá? O Ministério Público ele vai ser intimado não pela imprensa oficial, como a gente tem no caso das partes ali, ou pelo advogado, não. O Ministério Público, né, uma instituição, vai ser intimada pessoalmente, certo? Isso está previsto ali, o 183 parágrafo 1º fala, aliás, ele está previsto no 180 que menciona o 183 parágrafo 1º. Se você fizer a leitura do 183 parágrafo 1º lá do CPC, ele trata da intimação pessoal da Fazenda Pública, tá? E aí, então, faz aí essa extensão ao Ministério Público, tá bom? Então, não esquece, essa é uma prerrogativa processual do MP e que você precisa lembrar, porque isso certamente, numa prova que a gente precise saber sobre funções do Ministério Público, você precisa lembrar disso, tá bom? E aí uma questão importante. O Ministério Público foi intimado e tal, mas o promotor não se manifestou. Vai ter consequência? Vai. Após o prazo para a manifestação do Ministério Público, sem que ele ofereça o parecer, o que o juiz faz? O juiz vai esperar, afinal ele é Ministério Público, ele está equiparado ao MP? E a resposta é não. O juiz, nesse caso, tem que requisitar os autos e dar ali o andamento. O juiz não pode ficar esperando. Certo? Até porque você imagina, né? Ministério Público vai, deixa ali passar o prazo, o juiz vai ficar esperando? Não vai, não vai, tá? Inclusive, isso pode gerar consequências para aquele membro do Ministério Público, porque ele não pode deixar de se manifestar ali nos prazos que lhe são, né, que são dele ali para se manifestar. Tá? Então, pode surgir isso na prova, dizendo que o juiz não deve fazer nada, ou que o juiz vai ali, né, tomar alguma providência contra o promotor. Não, não é isso. O juiz requisita os autos e manda seguir ali para dar andamento. Tá? É óbvio que se a gente for verificar ali, né, é possível que o juiz mande oficiar o Ministério Público, mas para o Ministério Público tomar ciência do fato e adotar as medidas necessárias, que é o que aconteceria, mas não o juiz, por exemplo, punindo o promotor. É isso que eu quero que você atente, que você tenha cuidado, tá? Lembra que eu falei do prazo em dobro? Sempre tem prazo em dobro? Não, por quê? Por isso tem que tomar cuidado. Não se aplica o benefício do prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o prazo próprio para o Ministério Público se manifestar, tá? O que seria um prazo próprio? Quando a lei determina, Ministério Público em tal processo ou em tal situação tem ali 30 dias para se manifestar. Nesse caso, não é que ele terá 60, ele terá só os 30. Por quê? Porque é um prazo específico estabelecido para ele.
É o que a gente chama de prazo próprio, é o prazo do MP. Tá? É diferente, como eu te falei, por exemplo, do prazo para apelar. O prazo para apelar ele não é próprio do MP, ele é o prazo para apelação. Aí, nesse caso, então, ele vai ser contado em dobro, certo? Porque ele é de 15 dias, em regra, para as partes, mas para o Ministério Público conta em dobro. Tá? Responsabilidade do membro do Ministério Público, muito importante aqui. Tá? O Ministério Público vai ter responsabilidade no processo civil se ele ocasionar algum prejuízo no processo, se tiver ali alguma situação. Calma nessa hora, muita calma nessa hora. Ele pode sim ter responsabilidade. Aqui a gente está falando de uma responsabilidade civil, né? Da possibilidade dali do Ministério Público ou do membro do Ministério Público, mais especificamente, ter que ressarcir o prejuízo que possa ter ocasionado, que a sua conduta possa ter ocasionado para alguém. Essa responsabilidade prevista no 181 é civil e regressiva. Já falo sobre a regressiva, mas eu te pergunto, sempre, né? Vamos pensar que o membro do MP perdeu um prazo. Ele vai ali ter que ser responsabilizado por isso? E a resposta é não. Por quê? Porque a responsabilidade só vai vir, conforme o CPC determina, se ele agiu com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque é possível que o examinador diga que, em qualquer hipótese, o Ministério Público vai ser ali obrigado a indenizar, ou ainda confunda você substituindo aqui culpa, né, incluindo a questão da culpa, dizendo que quando agir com culpa ou dolo, ou com, por exemplo, fraude e culpa, não é verdade. Qual é a diferença? No âmbito civil, a culpa significa que a pessoa agiu sem a intenção de ocasionar o dano. Ah, então cuidado, porque no dia a dia, e às vezes você não é da área jurídica, você sabe, a gente usa a culpa para falar, você foi culpado dessa situação. Pois é, mas aqui a culpa é a não intenção. O dolo, sim, é aquela situação em que a pessoa age com a intenção de prejudicar. Então, se o membro do MP, porventura, perdeu, deixou de se manifestar num prazo, não significa que ele vai ser obrigatoriamente ali responsabilizado por aquele prejuízo. Mas, se for apurado que ele agiu com dolo, né, então ele fez de propósito, ele deixou de se manifestar propositalmente, ou ele agiu com fraude, aí sim nasce esse dever. Quando eu falo de responsabilidade civil, eu falo daquela responsabilidade da pessoa de arcar com prejuízos. Então, por exemplo, você bate num carro de alguém, surge dali a possibilidade dessa pessoa precisar querer ser indenizada. Isso é a responsabilidade civil. E aí você sabe, tem que pagar a indenização se você for culpado, tá? Veja que aqui a culpa, né, é diferente. Mais uma vez, pode ser a culpa com intenção, mas pode ser uma omissão. Cuidado, como eu disse, no caso do Ministério Público, uma culpa, uma omissão, não necessariamente vai fazer com que ele tenha que indenizar. É dolo ou fraude. O examinador tem que trazer alguma dessas expressões, tá? E o que é essa responsabilidade regressiva? Porque civil é pagar a indenização. Regressiva é a situação em que, primeiramente, então se o membro do Ministério Público não se manifesta num processo, percebe-se que ele agiu com fraude ali para beneficiar uma das partes e a outra parte foi prejudicada. Quem que vai ser ali, quem que vai ter que indenizar? No primeiro momento, o MP. MP instituição. Mas não foi o MP, né, que fala, sim, mas ele vai ter que indenizar em nome próprio. Aí, num segundo momento, o Ministério Público se volta contra o seu membro, né, depois de apurar que ele agiu de fato com dolo ou fraude. E aí este membro vai ter que devolver para o Ministério Público aquilo que ele pagou de indenização. Isso é a responsabilidade regressiva. Eu volto, então eu, no caso não, né, o Ministério Público volta contra o membro e fala, olha, agora é você que vai me indenizar. Eu já resolvi o prejuízo ali. Mas você foi responsável por isso, então você é quem vai me indenizar. Essa é a responsabilidade regressiva. Certo? Cuidado com isso, porque o examinador ele vai querer perceber, né, se você sabe, se você está atento a essa questão da responsabilidade regressiva, e por isso que eu estou enfatizando aí para você que você precisa lembrar que é dolo ou fraude, tá? Bom, com isso eu encerro essa aula em que a gente conversou aqui sobre o Ministério Público, bem importante para você, né, que tenha que estudar estes pontos de processo civil. Peço que você fique atento a estes artigos, faça depois uma leitura com calma ali do CPC e a gente se encontra aqui no Vencendo Concursos num outro momento. Até lá!
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Escrevente TJSP. E olha só, eu tenho uma excelente notícia, né? Você quer continuar estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então fica até o final, tem um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar esse finalzinho, e eu sei que você vai ficar aqui comigo, porque se você chegou até aqui assistindo a esse vídeo é porque você gostou da aula, não é verdade? Então vale a pena você ficar mais alguns minutinhos. Eu tenho algo para te dizer. Nós criamos o Gabaritando Escrevente TJSP para que você seja aprovado nesse concurso do Tribunal de Justiça. São 400 vagas imediatas, mais toda a lista de habilitados que eles vão provavelmente chamar no decorrer do prazo de validade do edital do concurso. E eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens de você se tornar membro aqui, aluno do Vencendo Concursos, para o concurso do TJ. Então visualiza aí comigo. Olha só, vantagens do curso preparatório. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Isso significa dizer que no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você rapidinho aí, coisa de 1 minuto, 2 no máximo, tá? Você recebe na sua caixa de mensagens. Normalmente chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir para o spam ou para promoções. Então dá uma olhadinha nesses 3 lugares, tudo bem? Além disso, você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E melhor, hein? O curso terá validade aí de 1 ano de acesso. E sabe por que isso é uma grande vantagem? Eu vou te explicar. O edital que foi publicado foi o edital para a comarca da capital. Tudo bem? Então as vagas estão vinculadas à comarca da capital. O que isso significa? Significa que provavelmente, em breve, teremos um outro edital do concurso TJ de São Paulo para o interior, que é normal. Inclusive no edital anterior, eles tinham unificado, ok? Saiu um edital com vagas para a comarca da capital, litoral e interior. Provavelmente, né, por conta de ser agora só vagas para a capital, provavelmente nós teremos mais para frente um edital para o interior. Então, esse curso é válido tanto para um como para outro, porque a matéria é a mesma, né? Então, essa é a grande vantagem de você adquirir o curso por aqui e tendo acesso durante 1 ano. Bom, você vai ter teoria e questões comentadas no curso. Aliás, são centenas e centenas de questões comentadas pelos nossos professores e isso faz toda a diferença na sua preparação. Você também terá material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram para as aulas, porque as aulas são em vídeo, tá? Para você aproveitar melhor ainda o seu curso preparatório. E olha só, gente, essa novidade. Bônus! Você terá 3 bônus incríveis aqui só no Vencendo Concursos, hein? Caderno de questões gabaritadas. São milhares de questões gabaritadas para você treinar, exercitar, tudo bem? Então, no decorrer aí do seu estudo, você vai resolvendo as questões do caderno de questões. Por que isso? Para você não ter que sair da nossa plataforma. Você vai encontrar tudo o que precisa. Além disso, você também terá direito a 2 simulados que faremos. Esses simulados são questões comentadas em vídeo. Olha que top! Você recebe seu simulado, você faz, recebe também o gabarito, evidentemente, e depois nós publicamos aí os vídeos comentados pelos professores, ok? E essa é uma grande novidade também, gente. 10 aulões ao vivo você terá direito, tá certo? São 10 aulões ao vivo. Isso aqui é fantástico. A partir de março, tá? Nós vamos começar com esses aulões ao vivo, porque vamos dar um tempinho para você ir assistindo as aulas e aí começaremos a marcar os aulões, beleza? São mentorias que nós vamos fazer das matérias, tá? Então, a gente convida um dos professores, por exemplo, professor de português, professor Dorival Conti Júnior, vai marcar uma data e ele vai ministrar uma aula ao vivo para sanar dúvidas, trazer mais questões, ok? Para vocês. Isso é fantástico, tá? Também teremos aqui um grupo de estudos, um grupo no WhatsApp, melhor dizendo, tá? Grupo de estudo, não sou muito fã, não.
Acho que você tem que estudar, é individual, é assim que passa em concurso, é assim que eu passei, e é assim que eu conheço que as pessoas que passaram em concurso também, tá? Mas um grupo do WhatsApp é interessante, não para você ficar interagindo, mas para você receber as notificações, atualizações. Beleza? Olha só, pessoal, o valor desse curso preparatório com todas essas vantagens que você está vendo. Valor de lançamento, hein? De R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Mas olha o que a gente aprontou. Você vai entrar em contato conosco e vai receber um cupom de desconto especial de 20%. E esse cupom é válido até o dia 20 de fevereiro, tá? Então você está me assistindo aí, é antes do dia 20 de fevereiro, corre e solicita o seu cupom de desconto. O que vai acontecer? Esse valor que já estava em conta, R$ 247, vai ficar mais em conta ainda. Com cupom de desconto, o curso vai cair para R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Tudo bem? Como que você vai fazer para adquirir o seu cupom de desconto? Você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, Central de Atendimento, 11 97465 6052. Tudo bem? Aí um dos nossos consultores vai atender você. Você vai falar assim, ó, quero o meu cupom do TJ. E aí ele vai encaminhar um link especial para você utilizar e também um cupom de desconto que você vai aplicar. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, ó, comece logo seus estudos. Se você, por acaso, estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de fevereiro, clica no link abaixo aí, na barra de descrição, vai ter o link do curso preparatório, você será redirecionado e por lá você conseguirá fazer a sua matrícula no valor, né, de R$ 247. Ou entre em contato pelo WhatsApp, quem sabe tente aí algum desconto, se não for 20%, converse lá com os nossos consultores para ver o que eles conseguem para você, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, na próxima oportunidade. Continua firme e forte aí que vai dar tudo certo, você será aprovado nesse concurso. Principalmente fazendo parte aqui do Vencendo Concursos, porque aqui você vence. A gente tem vários depoimentos aí de alunos que já foram aprovados, inclusive nas primeiras colocações. Então vem estudar aqui com a gente. Valeu e até mais!